engrandecer o nome desse Deus, juntamente com os irmãos. É uma honra, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui e vendo a igreja da forma que está hoje. Muito bonita, como já foi falado. Amém? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se puder, permaneça com ela aberta, para que possamos ler em seguida outros trechos. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor tem falado bastante ao meu coração nesse texto, nesses últimos dias. E um dos ensinamentos que o Senhor trouxe e que eu gostaria de passar para a igreja nessa noite é acerca de algumas estratégias que o inimigo tem para nos derrubar em nossa caminhada cristã. Uma das principais estratégias que o diabo utiliza, que o inimigo das nossas almas utiliza para nos tirar do caminho do Senhor, do propósito para o qual nós fomos designados, é o esquecimento. O diabo tenta nos fazer esquecer daquilo que Deus nos disse, daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Muitas vezes nós sabemos, nós conhecemos, nós ouvimos a palavra de Deus em um culto, em uma escola bíblica, mas ao sairmos daqui, nós acabamos nos esquecendo. Quantas pessoas nos dias de hoje estão nos cultos, ouvindo a palavra do Senhor, mas assim que saem pelas portas da igreja, já não se recordam mais daquilo que foi pregado. Pior ainda, não chegam nem a praticar aquilo que foi ensinado nos cultos. Porque se a palavra de Deus não for praticada, não adianta de nada em nossas vidas. Então, eu queria falar de algumas outras coisas, além do esquecimento. Porque a Bíblia vai nos mostrar, aqui nessa passagem de Gênesis, no capítulo 3, que o inimigo, ele fez com que Eva se esquecesse. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 9, ela diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Deus, na hora da criação, ele fez árvores boas à vista e agradáveis para se comer. O que aconteceu em Gênesis 3, no capítulo seguinte que nós acabamos de ler? A serpente fez com que Eva esquecesse de todas as outras árvores que Deus criou e fez com que ela olhasse apenas
para aquela que Deus colocou como exceção. Deus disse: você pode comer de todas, exceto de uma. Todas as árvores eram agradáveis, eram boas para se alimentar. Mas o inimigo fez com que Eva esquecesse de todas e olhasse apenas para aquela que Deus disse: não coma. Aleluia. Muitas vezes, na maioria das vezes, o inimigo faz isso conosco ainda hoje. Ele nos faz esquecer de tudo aquilo que Deus nos mostra de bom e que Deus diz: meu filho, siga por esse caminho, ande dessa forma, viva segundo a minha palavra. Aleluia. O inimigo, ele nos cega e nos faz enxergar apenas aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então também é bom aos nossos olhos. O pecado é bom, é agradável, mas não é o que Deus quer para a nossa vida. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem? O inimigo, cegou os entendimentos dos incrédulos. O diabo cega o entendimento das pessoas, para que elas não consigam mais ver aquilo que Deus tem de bom para elas. O diabo, ele não quer que você veja aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. O diabo não quer te fazer enxergar as promessas que irão se cumprir na sua vida se você for fiel à palavra. Ele não quer que você veja, porque ele quer que você pegue o caminho mais fácil. Ele quer que você pegue o caminho mais rápido. Não é o caminho da obediência, é o caminho da desobediência. Te leva a prazeres, te leva a alguns lugares neste mundo, só não te levará para o céu. O caminho da desobediência não nos levará para o céu. Então Eva, ela esqueceu de todas as outras árvores que foram criadas e olhou apenas para aquela que Deus colocou como exceção. Oséias escreveu no capítulo 4, versículo 6: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ela já não conhecia mais o que tinha ao seu redor. Ela tinha outras árvores boas disponíveis para ela se alimentar, mas ela já não tinha mais conhecimento, porque o inimigo a cegou. O inimigo, ele quer nos fazer esquecer, mas aí o Senhor enviou o seu Espírito e disse: Ele estará convosco até a consumação do século e vos fará lembrar destas minhas palavras. Enquanto o inimigo quer te fazer esquecer, Deus enviou o seu Espírito e disse: Ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar da minha palavra, para você seguir os meus ensinamentos, para você ser fiel a mim. É pelo Espírito do Senhor que seremos obedientes. O Senhor, Ele sabe o que é bom. O Senhor, Ele nos conhece. Então, outra coisa que o diabo fez. Primeiro, a omissão. Gênesis capítulo 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando o diabo chegou até Eva, por meio da serpente, ele disse: não foi assim que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não falou isso. O que Deus falou está aqui em Gênesis 16 e 17. Deus disse: coma de todas, mas não coma da árvore que está no meio do jardim, aquela da ciência do bem e do mal. Então Deus disse: coma de todas, exceto uma. O diabo chega para Eva e diz: mas Deus não disse que era para comer de todas? Ele omite, ele esconde a exceção. Ele tira, ele altera a palavra de Deus. Ele corta uma parte. Deus disse: coma de todas, exceto de uma. O diabo disse: pode comer de todas, não tem exceção. Então ele omite. O que nós não podemos fazer nos dias de hoje é omitir a palavra de Deus. Uma das coisas que tem acontecido em nosso meio é a omissão da plenitude de Deus. Você não precisa mais conhecer Deus por completo. Você não precisa mais conhecer a palavra na totalidade. Leia só o Novo Testamento. Estamos vivendo o período da graça. Nós não precisamos do antigo. Não foi isso que Paulo ensinou. Paulo ensinou em Gálatas capítulo 3, dizendo que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Nós precisamos conhecer Deus na sua plenitude, por completo. Estamos vivendo relacionamento parcial com Deus. E estamos vivendo satisfeitos com isso. É uma vida de pouca oração que não nos leva a conhecer Deus na sua plenitude. É uma vida de pouca consagração que não nos faz conhecer Deus por completo. Nós temos uma proximidade com Deus muito rasa. Nós precisamos de profundidade. Precisamos conhecer Deus na sua plenitude, não omitindo uma parte de quem Deus é. Ele quer que conheçamos Ele por completo, na sua plenitude. Outra coisa que nós vemos hoje, a teologia da prosperidade. Crente não pode passar dificuldade. Aí você vai lá para Jó. Depois que Jó perdeu tudo, aí Jó diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço intimamente. Eu conheço Ele porque eu tive uma experiência com Ele. Por causa da minha dificuldade, eu conheço mais a Deus. O Senhor nos dá dificuldades para que venhamos conhecê-lo mais, para que venhamos ser mais íntimos dele. É por isso que Ele coloca dificuldades na nossa vida. Se você está passando um momento de tribulação, se alegre. Não por causa da tribulação, mas por causa do fim dela. Que ela vai trazer esperança para a sua alma. Uma esperança gloriosa que o Senhor nos prometeu, assim como Paulo diz em Romanos capítulo 5. Nós estamos vivendo um relacionamento com Deus que não incomoda nem a gente. A gente ora a hora que quer, a hora que vem a dificuldade. Não temos um relacionamento firme com o nosso Deus. Sabe qual é uma das consequências da omissão que o diabo traz para os dias de hoje? É não conhecer Deus por completo.
E é por isso que quando a gente sai para pregar, às vezes a gente pergunta se a pessoa conhece Deus. Ela diz: conheço. Deus é amor. Deus é só amor? Você pode resumir Deus em só amor? Há um hino que diz: o que é que os anjos veem? Que só se canta santo, santo, santo. O que é que há lá no céu? Que os anjos olham e dizem: ele é perfeito, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é santo. Deus não é só amor. Deus é justiça, é fogo consumidor, é santo, é perfeito, é glorioso, é majestoso. Ele não é só amor. Segunda coisa, Deus, ele não é inclusivo, ele é seletivo. O diabo está trazendo para os nossos dias uma coisa chamada inclusão. Mas Deus não é inclusivo. Ah, irmão, mas Deus quer salvar todos. Quer. Deus quer salvar todos, mas ele não vai. Nem todos serão salvos. Mas é porque Deus não quer? Não, é porque as pessoas não aceitam a forma que Deus é. Então a falta de conhecimento gerará isso no povo. Uma pessoa que pensa que Deus se resume em amor, ele vai se questionar e nunca vai entender como Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Deus não é amor? Como é que Deus pode condenar alguém se ele é amor? Mas é porque Deus não é só amor. Deus é justiça. Ele é justo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no Jardim do Éden: Deus não é inclusivo, é seletivo. Ele seleciona o que é bom. Essa árvore é boa, essa árvore é boa, essa árvore é boa, essa árvore não é boa. O diabo incluiu tudo, até a exceção, principalmente a exceção. Quando Deus disse não é bom, o diabo foi lá e disse: bota tudo junto. Se a maioria é boa, bota no meio. Coloca no meio que ninguém percebe. Só que Deus não trabalha assim. Ele sabe o que é bom para o homem, porque foi ele quem criou. O diabo não sabe de nada e fica dando pitaco nas coisas de Deus. Mas quem sabe o que é bom é Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 22. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus é seletivo. O diabo é inclusivo. Como você explica isso, irmão? Versículo seguinte. Deus diz: ficarão de fora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama a mentira. Nem todo mundo vai para o céu. Deus selecionou. Esse daqui é o meu filho. Ele vai entrar. Porque Deus escolheu. Deus nos escolheu em Cristo Jesus.
Mas aqueles que não reconhecem Cristo como Salvador não serão escolhidos por Ele. O diabo coloca na cabeça do povo que todo mundo é escolhido, todo mundo vai para o céu, mas Deus está dizendo: ficarão de fora. Não estará na minha lista. Não vão entrar na mansão celestial. Não vão participar das minhas glórias. Porque eu sou seletivo. Eu escolho. Deus te chama nessa noite. Porque Ele quer te escolher. Ele tem um plano na sua vida. Porque a vontade dEle é que todos alcancem a salvação. O diabo disse que nós poderíamos comer de todas, mas Deus disse que não. O diabo disse que todos vão subir, mas Deus continua seletivo, porque Ele não muda. João capítulo 4, versículo 23. Jesus encontra uma mulher samaritana junto a um poço, e aí ela questiona Jesus: Senhor, onde é que a gente deve adorar? Alguns dizem que é lá no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Onde é que a gente deve adorar? Jesus disse: olhe, a hora vem, versículo 23, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia! Deus é seletivo. Ele procura quem é adorador. Agora, Deus ele não procura adoração. Deus ele procura adoradores. Porque Ele é seletivo. Quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei quando uma vez eu fui para o sítio, né, na época que tinha muitas frutas, e estava na época de manga. E a gente sai de casa, a gente não sai procurando as mangas. A gente vai na mangueira. Deus trabalha da mesma forma. Ele não procura adoração. Ele procura o adorador. Porque Ele sabe que ali vai ter adoração verdadeira. Ele procura o adorador. Deus não fica procurando, cadê a adoração? Cadê a adoração? Ele diz, não, eu vou direto na fonte. Direto no adorador. Porque de lá sai a adoração sincera. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma época difícil, onde as pessoas não estão mais reconhecendo a voz de Deus, não mais estão indo para a Bíblia para conhecer a Deus. Hoje as pessoas querem conhecer Deus através dos hinos, através das músicas. É por isso que muitas igrejas não têm mais dado tempo em suas liturgias para a pregação da palavra. É só música, é só hino, só adoração. Aí o salmista, no Salmo 119, versículo 7, ele escreve dizendo assim: louvar-te-ei, quando aprender os teus estatutos. Eu vou estudar a Bíblia para poder cantar. Eu vou estudar a Bíblia para poder louvar. Eu vou estudar a palavra para poder glorificar a Deus. Essa é a verdadeira adoração. E por fim, terceira coisa. Primeira foi a omissão. A segunda é que Deus não é inclusivo, mas seletivo. E para finalizarmos,
nós vamos entender aqui que no momento em que Eva peca, o benefício não é mais para a mente, mas para os desejos do seu coração. Até então, Eva estava em paz com Deus. Ela tinha comunhão com Deus. Mas no momento da tentação, aquilo é colocado em jogo. A comunhão é colocada em jogo. E quantas vezes o inimigo não faz isso em nossas vidas? Ele coloca a nossa comunhão, a paz que nós temos em Cristo Jesus, ele coloca em jogo para nos fazer cair e perder a paz com o nosso Deus. Eva não estava mais olhando para a paz, mas para aquilo que a satisfazia. Outra coisa que nós podemos ver, o diabo disse para Eva aquilo que Deus não disse. O Senhor disse, coma de todas, exceto de uma. O diabo disse, pode comer de todas. Muitas vezes, aquilo que Deus diz é preterido em relação ao que Ele não disse. Não entendi, João. Estamos vivendo épocas difíceis em que muitos pregadores estão inventando, estão tentando impor, ao invés de expor a palavra de Deus. Estão tentando colocar na Bíblia aquilo que Deus nunca disse, aquilo que Deus nunca falou. Não é necessário. Expõe a palavra de Deus e vidas serão transformadas. Pessoas serão libertas. Almas serão salvas. Porque a palavra, ela tem poder. Como é difícil, irmãos, encontrarmos nos dias de hoje crentes como aqueles bereanos que Paulo encontrou em sua jornada. A Bíblia vai dizer que quando Paulo pregou para os bereanos, eles permaneciam com as suas Bíblias abertas, examinando aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, para saber se de fato ele estava pregando a verdade. Mas o que nós encontramos muitas vezes é aquele tipo de irmão que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Acompanha aí comigo, por favor. Porque virá o tempo em que não sofrerão, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não querem mais ouvir a palavra de Deus. Não querem mais ouvir o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia diz, o que Deus disse. Irmão, o pregador, o pastor, o professor, ele só tem alguma coisa para falar porque um dia Deus falou. Se Deus não tivesse falado, não existiria pregação, não existiria palavra alguma que a gente pudesse dizer. Então, onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Não inventar textos, não colocar palavra na boca de Deus, porque se Ele não falou, então nós não temos capacidade nenhuma. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão se desviando, porque já não observam mais a palavra. Estão se iludindo com as coisas que o inimigo tem colocado na sua vida.
Eu não sei se os irmãos aqui ouviram isso, mas eu cheguei a ouvir. De pessoas que estão assistindo a novela da Globo, porque agora eles colocaram cristãos na novela. Que passa cena de culto, passa cena de louvor. Então nós podemos assistir. Irmãos, omissão. Uma parte é louvor, a outra, idolatria. Uma parte é louvor, a outra, pecado, sujeira, imundície. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui os versículos de Apocalipse capítulo 22. Versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não feche a sua Bíblia, porque próximo está o tempo. Não feche a sua Bíblia, porque Jesus está voltando. Não feche a sua Bíblia, porque a igreja será arrebatada. Amém.